Alô, amigos, um abraço. Estamos aqui com o programa Conversa com Batalha, este encontro de todos os sábados à tarde. No programa de hoje, nós teremos aqui um convidado especial, o ministro José Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União e que foi relator das contas do ano de 2014 da presidente Dilma, com uma larga experiência política, uma larga experiência profissional e partidária. O ministro recebeu muitas pressões durante o período da sua relatoria e, concluindo todo este processo, teve pela primeira vez a República Brasileira as contas de um presidente rejeitadas de forma unânime. Então, a partir de agora, aqui no Conversa com Batalha, a presença do ministro Augusto Nardes. As pessoas descobriram lá atrás que precisavam unir forças. Perceberam que o rico dinheirinho do seu trabalho poderia ficar mais forte se somassem suas economias para multiplicar recursos e realizar seus projetos. A Unicred Aracaju presta todos os serviços bancários. E melhor, os lucros retornam para o seu bolso. Na Unicred, você é o dono do banco. Agora, a Unicred completa 15 anos de Sergipe, pertinho de você, na Avenida Francisco Porto, 45. Muito bem, conforme nós anunciamos aqui na abertura do programa, antes do nosso intervalo comercial, com muita satisfação queremos conversar a partir de agora com o ministro João Augusto Ribeiro Nardes, em Aracaju, para o lançamento do seu livro Governança Pública, aqui ao nosso lado, e nós iremos conversar um pouco sobre o político, sobre o ministro, e que, notadamente, nas últimas semanas, ele ganhou o espaço de todo o noticiário nacional e internacional, porque foi o ministro relator da apreciação das contas da presidente Dilma, contas que foram rejeitadas por unanimidade, fato ocorrido pela segunda vez na República, visto que a última vez foi em 1937 ainda, no governo Getúlio Vargas, mas agora por unanimidade. Ministro Augusto Nardes, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer estar aqui contigo, Batalha, e especialmente com a comunidade desse estado que eu tenho uma grande admiração, até por ser um estado que tem uma característica de pequeno, mas muito organizado. Muito bem. Ministro, só falando um pouquinho sobre o currículo do ministro, é um vastíssimo currículo, que nós falamos um pouquinho na abertura do programa. Começou a vida em 1973, a vida pública, como vereador pela Arena da cidade de Santo Ângelo, gaúcho de nascimento como né, ministro? Depois foi galgando posições no cenário político, deputado estadual por dois mandatos, deputado federal e com várias participações em cargos, não só aqui no país, como também em organizações internacionais, até chegar ao Tribunal de Contas da União. Foi uma carreira vitoriosa e brilhante. É verdade, perseverar, persistir é fundamental na vida, né? Você ter fé, ter crença que pode chegar a uma posição de destaque desde que você tenha foco, né? Então, acho que para o cidadão que está nos vendo e nos assistindo, eu acho que o que eu aprendi nesse longo tempo da minha trajetória é de que é necessário você ter crença e ter fé. Sem crença e fé você não consegue avançar. E tem que ter, claro, objetivos, estabelecer propostas. E eu sempre fui uma pessoa, desde garoto, a formação da família é muito importante. A minha mãe sempre me direcionou para trabalhar pela comunidade, meu pai também, ou seja, um espírito de doação para a comunidade. Eu aprendi lá quando eu era garoto, 16, 17 anos, no clube de serviços, né? Nós temos os Rotary Club que fazem serviços comunitários, que é necessário dar de si antes de pensar em si, ou seja, é uma frase um pouco emblemática, dar de si antes de pensar em si, porque as pessoas são individuais, mas Jesus Cristo nos ensinou que a gente tem que se doar para o outro, para o ser humano, se doar para a comunidade. Então foi uma formação que eu tive baseado também na filosofia cristã, porque o mundo foi evoluindo. Lá atrás Aristóteles falava de que era necessário cada ser humano buscar excelência, né? E dentro da ideia da excelência, de a gente se realizar como ser humano. Mas eu entendo de que a evolução da humanidade
e os ensinamentos de Aristóteles, de Jesus Cristo e também de todos os pensadores que foi evoluindo no tempo, Spinoza dizia que o importante é você agir e usar a sua energia para fazer uma ação, mas também é importante você se dedicar com isso com alegria, ou seja, crendo. E Jacques Rousseau, que foi um grande também estudioso da teoria do contrato social, de que a gente tem que ter uma visão da sociedade como um todo. Então, o livro, de certa forma, da governança pública, um desafio do Brasil, Batalha, vem nesse sentido que... Permite aqui, inclusive, apresentar ao público, né? Vem no sentido de que a gente tem que trabalhar no serviço público para se doar a administração pública de forma permanente à comunidade. Portanto, eu gostaria de dizer da minha satisfação de poder lançar esse livro aqui em nosso estado do Sergipe, em Aracaju, para que a gente possa emprestar um pouco desse conhecimento que eu adquiri. Eu trabalhei um período nas Nações Unidas, lá em Genebra, na Suíça, como também trabalhei um período no Japão. Morei 5 anos em Genebra, 1 ano no Japão, e fui aprendendo ao longo do tempo que também é fundamental ter humildade, a gente não pode ser muito arrogante. Sempre aprender. Com certeza, Batalha, você, nesse trabalho aqui que faz, entrevistando as pessoas, você vai adquirindo conhecimento e a gente sempre aprende com... Eu até digo que a gente aprende com as pessoas vendo a visão de cada um, que é diferente, no modo de cada um viver, de interagir. Às vezes tu aprende com um mendigo coisas que tu não aprende com um intelectual, com um professor, porque o ponto de vista do mendigo, que precisa se alimentar e vive na rua, ele tem uma visão totalmente diferente de alguém que está numa situação privilegiada, porque ele precisa sobreviver. Então a vida é feita desses ensinamentos e eu procurei sempre ter muita crença e fé para que a gente pudesse vencer. Então o que foi feito em relação à questão das contas é um projeto baseado nesse livro. Nós temos que melhorar a administração como um todo, porque o Brasil não pode continuar com essa história de improvisação do chamado jeitinho brasileiro, se não tiver um profissionalismo, se não tiver um projeto de nação, se não tiver um projeto de desenvolvimento para a população brasileira. Temos que fazer uma série de avanços na nação como um todo. Portanto, eu fico muito feliz de poder estar aqui contigo para ser indagado sobre isso. A felicidade é toda nossa, ministro, e como o senhor diz mesmo, a vida é um eterno aprendizado, né? Agora, ministro, o que é que a população espera, pode esperar de um Tribunal de Contas, seja ele um Tribunal de Contas do Estado, um Tribunal de Contas do município, ou Tribunal de Contas da União, com relação ao trabalho de um gestor público? Tribunal de Contas, eu quero explicar para o cidadão o que é. O Tribunal de Contas em nível de nação, né? Nós somos 9 ministros, somos eleitos via Congresso. É uma eleição difícil, eu disputei 4, votação secreta. É diferente do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal são 11 ministros em nível nacional, que são indicados pela presidência e referendados pelo Senado. Nós não. Nós somos eleitos pelo Congresso. 6 desses 9 ministros, 2 são da carreira técnica, são 8, e 1 é indicado pela presidência. Então é diferente, o Supremo indica, a presidência indica e o Senado referenda. Então, a Suprema Corte, que é a mais importante do país, eu considero que depois o Tribunal de Contas está, no contexto da administração, a corte mais importante da nação, porque nós avaliamos todas as contas dos poderes da República. E aqui nos Tribunais de Contas dos Estados, nós temos os Tribunais de Contas que têm 7 conselheiros, então, que também são eleitos para terem autonomia e independência no julgar as contas. Isso significa o quê? Significa que você é eleito para ser os olhos da população. Você tem um cargo para poder mostrar o que está certo e o que está errado. E ver as contas é isso. Então, respondendo à tua pergunta, eu diria que a nossa missão é ter coragem, porque você enfrenta pessoas poderosas em nível nacional e tu não tem nada mais que a lei. Ou seja, aquilo que a lei tem que estar no livro e você tem que defender aquilo que está na lei, porque aquilo é ali um consenso de tudo que a sociedade
precisa para ter disciplinamento e assim poder ter base para se fazer uma obra, para ter base para se fazer a educação, a saúde, e também ter base de como se gasta o dinheiro da população, porque quem paga toda a conta, quem é? É quem está nos vendo, ou seja, o telespectador representa a sociedade. Então, em primeiro lugar, quem é que tem que estar? A sociedade. Lógico. Então, as contas têm que ser transparentes e quem tem que saber aonde vai esse dinheiro é o Tribunal de Contas da União, é a Assembleia, no caso do Estado, o Tribunal de Contas da União, o Congresso, mas quem paga essa conta é o cidadão. Então nós temos que ter o máximo de transparência e temos que ter coragem de mudar. Essa história de aprovar sempre com ressalvas as contas, ou seja, existem algumas irregularidades, o que é ressalva? Mas vamos aprovar, mesmo que tenha ilegalidade, está levando o Brasil a uma situação de calamidade. Nós temos 10 estados que não conseguem nem pagar mais o salário dos professores, nem o salário dos funcionários públicos como um todo. E alguns países quebraram, como a Grécia, Espanha, Portugal. Alguns estados, o meu estado, que é um estado rico na parte privada, o estado público está pobre. Então, daqui a um tempo não tem dinheiro nem para pagar para os aposentados. Porque não tem ninguém com coragem de dizer, olha, não dá para gastar mais do que se arrecada. Então, o que é as contas? E o que diz a lei para o cidadão que está me ouvindo? O que são as pedaladas fiscais? É o fato de que não pode ficar pedalando o tempo todo e gastando mais do que arrecada, porque vai chegar um dia que a bicicleta vai quebrar. Sem e dúvida. o Brasil está indo para esse caminho, ou seja, não ter dinheiro, o ano que vem teremos um déficit na Previdência. A Previdência se trata dos aposentados. O ano que vem a previsão é 190 bilhões de déficit, ou seja, eu não estou falando de milhões, estou falando de bilhões de reais. Ou seja, o Tesouro tem que pagar 190 bilhões para poder completar o pagamento dos aposentados. E isso é muito grave. E alguns estados não vão conseguir pagar o salário em curtíssimo espaço de tempo. Então a pessoa que vai se aposentar daqui a um tempo, qualquer cidadão que está nos ouvindo, já está acontecendo isso. Então cada vez cortando mais o salário, porque gastam mais do que devem. E tem que alguém dizer, não gasta Chegou mais a do que hora. deve. Chegou a hora, então foi isso que eu fiz e propus e foi unânime. Muito bem. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e no retorno eu vou abordar com o ministro Nardes exatamente aquele assunto que você, telespectador, está ansioso. É a questão da relatoria que coube a ele e que levou à impugnação, à rejeição das contas por unanimidade da presidente Dilma. Repito, fato inédito no país. Volto já já. As pessoas descobriram lá atrás que precisavam unir forças. Perceberam que o rico dinheirinho do seu trabalho poderia ficar mais forte se somassem suas economias para multiplicar recursos e realizar seus projetos. A Unicred Aracaju presta todos os serviços bancários. E melhor, os lucros retornam para o seu bolso. Na Unicred, você é o dono do banco. Agora, a Unicred completa 15 anos de Sergipe. Pertinho de você, na Avenida Francisco Porto, 45. Muito bem, voltamos aqui com o programa Conversa com Batalha pela sua TV Atalaia Rede Record, entrevistando o ministro João Augusto Nardes. Ministro, aqui em Sergipe, nós temos um político com alto mandato que declarou há pouco tempo de que os tribunais no Brasil são tribunais que fazem de contas. E, muito a propósito, veio essa decisão agora unânime, embora o senhor tenha recebido muita pressão, a AGU pressionou, o governo federal pressionou, para que o senhor não fosse o relator das contas da presidente Dilma. O que é que muda daquela decisão, daquela rejeição, por unanimidade, a partir de agora? Eu acho que fica uma mudança para repercutir no país como um todo, nos estados, nos municípios, porque o fato de o TCU rejeitar as contas da presidência da República, do poder maior da nação, e fazer isso de forma unânime, mostra que a sociedade não aceita mais uma postura de faz de conta, como você disse, e que esse cidadão, de certa forma, declarou. Claro que a gente tinha uma postura, e sempre tivemos essa, de cobrar uma transparência nas contas. Eu entreguei, o ano passado eu era presidente do Tribunal de Contas da União, uma decisão nossa,
de todo o ano de gestores que não tiveram as contas aprovadas, 6.603. Envolvia ministros, governadores, 3 governadores não puderam ser candidatos porque não tiveram as contas aprovadas. Só que se fazia muito isso em torno de prefeitos também. A maior parte são prefeitos, desses 6.000 e pouco. 613 gestores em toda a nação. Mas reprovar as contas da presidência da República é diferente, né? Só que a lei é para todos. Então eu cheguei e disse, olha, mesmo que seja a presidência, ela cometeu irregularidades, ilegalidades, nós temos que ter coragem de mostrar isso para a sociedade, porque quem paga o meu salário é quem está me ouvindo, que está me vendo, me assistindo, é o telespectador. Então o princípio da governança é esse. Quem é o principal? Quem é o principal de todo o contexto da administração? É a sociedade. É ele que paga, o cidadão que paga o salário. Então tu tem que ter essa visão, Batalha, que não é somente minha, do ministro Augusto Nardes, hoje é coletivo do Tribunal de Contas da União, 8 ministros me apoiaram, de 9, o presidente não vota, e foi uma decisão unânime, porque o Brasil não pode mais fazer de conta de que as contas estão certas, porque lá na frente a bicicleta vai quebrar. Vai pedalando, o dinheiro dos bancos públicos, 40 bilhões, por exemplo. Sai o dinheiro do Banco do Brasil, do Banco BNDES, do Banco de Desenvolvimento, da Caixa Econômica Federal e também da estrutura do FGTS, por exemplo. Fundo de Garantia do Trabalhador, 6 bilhões o governo tomou emprestado para fazer programas importantes, Minha Casa, Minha Vida, programas importantes, mas tinha que ter feito dentro da legalidade, ou seja, isso são as pedaladas. E o que é o contingenciamento? A família, quando está com um salário baixo, ele diminui as despesas. Ou ele faz uma planificação, eu não posso gastar mais do que eu ganho com minha esposa. Se eu ganho lá 5 mil, 3 mil, ou 4 mil, ou 10 mil, eu não posso passar dos 10 mil. Eu só posso gastar aquilo que eu recebo. E o ano passado foram gastos 106 bilhões a mais, 40 bilhões, usando dinheiro também que é dos bancos públicos. O governador não pode, nem o presidente da República, pegar dinheiro do povo brasileiro e pagar contas do governo, porque a lei não permite isso. A lei da responsabilidade fiscal estabelece que tu não pode gastar mais do que arrecada, ainda mais em ano eleitoral, em 2014. 2014, Então, o que vinha acontecendo? Eu vou mostrar na minha palestra, que eu tenho feito em todo o Brasil, de 2004 a 2014, 10 anos, vinha sendo gasto numa linha linear, assim, ano a ano. De repente, chega em 2014, gasta tudo, 100 bilhões. Aí o que acontece? Quem é que vai pagar essa conta depois se tu gastou demais? Aumentaram o combustível, aumentaram a luz, a água, aumentaram, agora querem fazer a CPMF, quem vai pagar a conta sempre é o cidadão, é o contribuinte. Por isso que a lei diz, olha, não pode gastar mais que isso. E não fazer uma queda e gastar demais, porque fica descapitalizado o país. Ou o cidadão que gasta muito, ele fica quebrado, fica endividado. Perfeito. Então eu estou explicando de forma didática o que aconteceu na República. Ô ministro, como é que o senhor viu a recente declaração do ex-presidente Lula à imprensa justificando que as pedaladas fiscais foram para pagar o Bolsa Família e o programa Minha Casa Minha Vida? Acontece que não foi só isso. Isso aconteceu. E são programas justos e que tem que continuar, mas tem que pedir autorização para o Congresso Nacional. Porque eu não posso gastar só no período eleitoral e ganhar a eleição e depois, olha, vou aumentar o imposto porque eu ganhei a eleição, isso é jogo pelo poder. Uhum. Tem que ter muito cuidado com essa história do jogo pelo poder. Então tem que ter atenção, porque uma lei determina, senão um gasta tudo e depois quem vai pagar a conta é o outro que continua administrando, ou o cidadão que vai pagar essa conta, que é aquele que paga os impostos no país. De tudo que nós ganhamos, 35%, 36% são impostos. Uhum. Aliás, quando tu recebe o teu salário, já tem um desconto. Quando tu vai no mercado comprar alguma coisa, tu tem lá 35%, 40%, dependendo do produto que tu paga, até 50% de imposto. Então, na verdade, foi uma situação estabelecida fora da realidade. E o presidente Lula tenta justificar, dizendo, não, foi para uma causa boa. A causa foi boa, mas não foi só para essa causa. No Banco de Desenvolvimento da Nação, foram feitos empréstimos, inclusive internacionais, para outros estados, para outros países, bilhões de reais,
direcionados também para pagar. Então não foi só para Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, que foi importante, mas foi para o FGTS do trabalhador, tirar do dinheiro do Fundo de Garantia do Trabalhador, ninguém pode mexer nesse dinheiro, porque é do trabalhador. E o que aconteceu? Pegaram o dinheiro do Fundo de Garantia e pegaram o dinheiro também para empréstimos para grandes empresas e para empréstimos internacionais para para as empresas aplicar em outros países. Então não foi só Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. Certo. Ministro, à luz do direito, esta rejeição de contas da presidente Dilma, que será submetida agora ao Congresso, poderá levar ao impeachment dela? Bem, a questão do impeachment eu não discuto porque a mim cabe fazer análise das contas. O que se aplica quando um prefeito não tem as suas contas aprovadas, ele perde o direito político por 8 anos. Ele fica inelegível por 8 anos em relação ao futuro. Mas ele é cassado, não? Não necessariamente. Ele pode perder o direito de concorrer novamente e fica 8 anos inelegível. Em relação a isso, a lei é clara. Agora, o que aconteceu nas contas da presidente? Ela descumpriu a Constituição Federal. Ela não cumpriu a lei conforme os prefeitos, muitas vezes, também são penalizados, ou seja, e ficam inelegíveis. Agora, cabe ao Congresso Nacional avaliar se descumprir a Constituição Federal, cabe impeachment ou não, né? Porque isso é uma decisão de impeachment, de impedimento, em nível nacional, muito mais da estrutura do Congresso e da avaliação política do Congresso Nacional. Então, isto é uma decisão que nós, tecnicamente, mostramos que houve ilegalidades. Agora o Congresso que vai dizer, olha, essa ilegalidade compromete o futuro do país. Aí cabe ao Congresso definir se cabe fazer o impeachment ou não. O senhor renunciou ao mandato de deputado federal para assumir o cargo de Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas em 2005, não é verdade? Hoje a opinião de 90% dos brasileiros pede o afastamento ou por cassação ou por impeachment da presidente Dilma. Se isso vier a ocorrer, o senhor já se imaginou retornando à política em um cargo altíssimo como o homem que cassou a presidente Dilma, que tirou a presidente Dilma do poder? O meu objetivo não é nesse sentido, de eu voltar à política. Eu estou defendendo hoje o meu apostolado, claro que defender a tese do apostolado meu, que é melhorar a governança, para a entrega de um produto melhor na educação, na saúde, na segurança, no transporte, dar um transporte digno para o cidadão, dar uma condição de que ele possa ter dignidade ao ser atendido no hospital, não ficar nos corredores. Então, a minha luta daqui para frente vai ser trabalhar para que a gente possa melhorar a governança nos estados, município e União. E que a gente possa interagir em conjunto, ou seja, não adianta somente a União concentrar todos os impostos na mão e simplesmente estabelecer um comando de tudo sem beneficiar os estados, município e a União. Muito bem, ministro, eu quero agradecer a sua presença aqui. Nós teríamos mais tempo para conversarmos aqui, mas o senhor foi muito gentil. Quero agradecer também a presteza do ex-governador, do ex-senador, do gentleman, do cavaleiro, que é o doutor Albano Franco, que está ali se cerimoniando aqui em nossa capital para o lançamento do seu livro Governança Pública, e dizer que o povo brasileiro ficou muito satisfeito e muito grato ao senhor por ter resistido às pressões, à tentativa de afastamento da relatoria, não por querer ou deixar de querer que Dilma seja afastada, a presidente Dilma, ou não, mas sim trazer para todos os brasileiros a verdade com relação às contas de 2014 e 2005, depois serão apreciadas também. E da nossa parte, da TV Atalaia, foi uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado, oportunidade de estar aqui. Um grande abraço a toda a comunidade de Aracaju. Agradeço ao nosso ex-governador Albano Franco, que me convidou para estar aqui nesse momento em que, de certa forma, é histórico, né, Batalha? Porque praticamente uma semana depois eu já estou aqui na comunidade de Sergipe, em Aracaju, relatando o que aconteceu com a nação brasileira.
e eu fico muito feliz de poder estar contigo e transmitir um abraço a toda a comunidade desse estado valoroso que é o estado do Sergipe. Um abraço, ministro. E mais uma vez, o nosso abraço, nossos agradecimentos ao doutor Albano Franco, que possibilitou, através da sua assessoria e dele próprio, estar presente aqui, esta entrevista para o Conversa com Batalha na TV Atalaia Rede Record. Muito obrigado a todos e estaremos de volta na próxima semana. Um abraço e até lá. As pessoas descobriram lá atrás que precisavam unir forças. Perceberam que o rico dinheirinho do seu trabalho poderia ficar mais forte se somassem suas economias para multiplicar recursos e realizar seus projetos. A Unicred Aracaju presta todos os serviços bancários. E melhor, os lucros retornam para o seu bolso. Na Unicred, você é o dono do banco. Agora, a Unicred completa 15 anos de Sergipe, pertinho de você, na Avenida Francisco Porto, 45.